Supor que nós estivéssemos aqui andando e nós ouvíssemos esse som. Ou talvez nós poderíamos ouvir esse ruído. E quem sabe até poderíamos ouvir esse barulho. Bem, o que aconteceu aqui? O que isso tem a ver com o nosso estudo de hoje? Vamos ver. Para essa gravação nós ouvimos o som de um vento impetuoso, muitas águas, uma cachoeira e o som de um trovão. Para esse estudo eu pesquisei cerca de 60 textos, sendo que aproximadamente 20 só do Apocalipse. E eu vou passar para vocês as informações, algumas do Velho Testamento e outras do Novo Testamento. Por exemplo, em Êxodo 3, 5 e 6, fala que Moisés viu aquela sarça ardente e ele quis ver Deus. Ele aí foi até lá. E quando chega lá, diz: não, Moisés, não ponha os pés aqui, eu sou o Deus de Abraão e de Jacó. Mas quando você vai no versículo 2, diz que o anjo do Senhor apareceu na sarça ardente. É quem estava lá. Outro ponto, por exemplo, o Salmo 29, 3, esse eu vou ler, e diz assim, Davi falando: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. Esse era um salmo que era cantado, recitado no templo várias vezes, e mostra a Deus se apresentando, se expressando como trovão, trovejando como o som de muitas águas. Outro fato interessante está em Ezequiel, um profeta, que ele teve uma visão de muitos anjos. E aí no Ezequiel 1:24, ele dá uns detalhes da movimentação dos anjos e diz assim: andando eles, os anjos, ouvi o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Quer dizer, ele ligou aí o som de muitas águas com uma coisa comum, que era a voz do Onipotente, que eles estariam acostumados a ouvir de vez em quando. Agora, no Novo Testamento, o batismo de Jesus, por exemplo, João Batista, veio a pomba e desceu sobre Jesus e ouviu-se aquela voz, ouviu-se uma voz: esse é meu filho amado, a quem tenho, a quem me aprazo, que eu concordo com ele, a quem me agrado. Ora, mas aí observe que não identifica de quem é a voz. Diz uma voz. A mesma coisa acontece, por exemplo, em João 12, 28 e 29, quando alguns gregos querem falar com Jesus. Então, eles procuram os apóstolos, que perguntam a Jesus, e aí tem uns gregos que querem falar com o Senhor. E aí Jesus começa a fazer uma oração. Em determinado momento, lá em João 12, 28 e 29, ele diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse: já o glorificarei. A multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que falou. Ora, então aqui mais uma vez nesse episódio dos gregos, ouviram uma voz, e que uns interpretaram como sendo um trovão, que parecia para eles, e outros interpretaram como sendo um anjo. Outra, na transfiguração, né? Quando Jesus levou aqueles apóstolos e transfigurou, então quando a nuvem desceu e que envolveu eles, eles ouviram aquela mesma voz lá do batismo: esse é meu filho amado. Mas lá na transfiguração em Mateus 17, diz que ouviu uma voz, sem identificar de quem era a voz. E Pentecostes, a mesma coisa. Se vocês lerem lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu em forma de língua sobre eles,
Aí diz que o povo ficou perplexo. Mas quando você lê lá o versículo 6, diz que a perplexidade deles é porque aqueles homens, maioria pescadores, estavam falando em muitas línguas. A perplexidade não era por causa da voz, né? Mas por causa de outra coisa. Bom, quando eu fui em Apocalipse, capítulo 4, versículo 2 e 5, é que eu comecei a entender melhor esse assunto. João teve uma visão do céu, e a visão que ele teve do trono de Deus, em Apocalipse 4, 2 e 5, diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e estava lá no céu um trono, e no trono estava alguém sentado. No versículo 5 diz: do trono saem relâmpagos, vozes, trovões diante do trono. Então, não é de quem está sentado no trono, é do trono saem vozes, relâmpagos e trovões. Um pouquinho mais adiante, na outra página, no capítulo 5, versículo 11, aí João esclarece de vez. Diz lá: eu ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares. Ah, bom, agora aqui ele esclareceu que aquelas vozes, trovões, relâmpagos que saem do trono eram de anjos. Então eu cheguei a algumas conclusões sobre esse estudo. Primeiro, para os judeus era normal ouvir vozes e sons. Ninguém se espantava por causa disso. Eu só encontrei um texto que alguém teve medo, que é em Atos 9:7, quando Paulo está indo para Damasco com um grupamento de soldados romanos, e aí vem aquela luz e ouve aquela voz. Aí diz lá em Atos 9:7 que os soldados ficaram com medo. Claro, eles não eram judeus, não estavam dentro da cultura judaica, né? Então para eles aquilo era uma coisa amedrontadora. Outra coisa que eu cheguei à conclusão é que só entendia a voz quem tinha proximidade com o Espírito Santo, ou estava próximo de alguém que estava emanando o Espírito Santo, como no caso da transfiguração. Nos demais casos, eles só ouviam sons, barulhos. Então, a conclusão da pergunta desse vídeo, como é a voz de Deus, a conclusão que eu cheguei é que ninguém em cima desse planeta ouviu a voz de Deus, ouviu a voz de anjos. Bom, e hoje? Já que isso não acontece mais, esses fenômenos, então essas vozes, esses sons acabaram, como é que ficamos então? Ora, lá em Hebreus 8, de 8 a 10, Paulo escreve que Deus continua falando com as pessoas, mas de um modo muito mais refinado. Ele diz que Deus escreveria a sua lei, não lá como Moisés em pedra, mas no coração das pessoas. Então, a voz de Deus hoje, a comunicação dele, se faz ouvir individualmente no coração de cada pessoa. E se as pessoas não cuidarem, não tiverem essa sintonia com o seu espírito, com o Espírito de Deus, não vai ouvir essa voz. Bom, no próximo vídeo vocês leiam Mateus capítulos 4 e 5 e nós vamos tratar uma explicação de se Jesus aboliu a lei de Moisés, então para que serviu aquilo tudo? Para que todo aquele Velho Testamento falando nasquelas coisas, se é que Jesus aboliu a lei de Moisés? Então não deixe de ler, né, esse capítulo 4 e 5 de Mateus, e nós estaremos aqui no próximo vídeo 4, se Deus quiser. Muito obrigado, Shalom.